querido Deus, Pai de imensa bondade, Tu és o Deus do socorro, Tu és o Deus que está sempre presente na hora da tribulação. Nós, Pai Santo, queremos nesse momento usar, ó Deus, esse tempinho para interceder ao Senhor pelo pastor Franco. E nós queremos, ó Deus, colocar os teus servos em suas mãos, Deus, os exames, os médicos, para Deus pelo Senhor, entendendo que o Senhor não abandona nenhum de nós. Abençoa-nos. E agora que nós vamos ouvir a Tua palavra, pedimos também a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o pastor Elias está viajando, compromissos da BIG, que nos convocou, para estarmos aqui nesta noite trazendo a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no texto, no capítulo 53 de Isaías, profeta Isaías, e lerem comigo, acompanharem comigo essa leitura desse texto. Eu gostaria de fazer essa leitura de maneira gradativa, à medida que a gente for avançando na narrativa do texto. Algumas partes desse capítulo de número 53, Isaías 53, a partir do versículo 1. Você sabe que o profeta Isaías profetizou há pelo menos 750, 800 anos antes de Cristo, foi chamado e comissionado por Deus para pregar a um povo rebelde. Ele disse certa vez: você vai ser enviado a um povo que não vai te ouvir, e vai falar a um povo que vai virar as costas para você. E Isaías profetizou a esse povo, e realmente esse povo não deu ouvidos à profecia de Isaías. Ele é um profeta que nós chamamos de messiânico, porque ele profetiza em vários trechos do seu livro sobre a vinda do Messias, como se daria essa vinda do Messias, como aconteceria essa vinda do Messias, como aconteceria esse ministério do Messias, a sua morte e até mesmo a sua ressurreição e a restauração que Deus estava preparando para o povo, para a nação, a partir da vinda desse Messias. Ele, em várias de suas profecias, no seu texto, narra essa vida do ministério do Salvador. No capítulo 53, então, nós observamos uma narrativa de que parece em alguns momentos Deus falando do seu Salvador, do seu ungido, e em outro momento o próprio profeta Isaías narrando a sua impressão sobre o Salvador, a sua visão, o seu comportamento diante dele, como se estivesse presenciando todo aquele momento e narrando como era o seu comportamento, como alguém que está narrando alguma coisa como se fosse boca do próprio povo. Então, quando Isaías fala de si ou de nós, ele está falando do povo, está falando da humanidade, está falando especificamente do povo judeu. Então, por exemplo, olha comigo o capítulo de número 1, quando ele começa fazendo um questionamento. Ele diz no versículo 1 o seguinte: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Nesse capítulo nós vamos observar que ele está falando justamente de uma mensagem, que é uma mensagem intrigante, uma mensagem poderosa, profunda, mas de uma certa forma confrontadora para a realidade daquele povo. Aquele povo olha para essa mensagem e não consegue crer, e não consegue entender o que aquela mensagem quer dizer para eles. Ele diz no versículo de número 2, ele observa que essa realidade é importante. Ele diz: meu servo cresceu em sua presença como um terro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nela nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Então, nessa mensagem, desse contexto, já começa com alguma coisa que não atrai.
com alguma coisa, uma pessoa que não tem formosura, em que as pessoas não se sentem atraídos por ele ou por sua obra. Ele ainda continua falando no versículo de número 3, ele vai continuar dizendo no versículo 3, ele diz: foi desprezado, rejeitado, homem de duras dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e devíamos olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Ele continua essa narrativa dizendo que o olhar do povo foi um olhar de desprezo. Viu o seu sofrimento, viu a sua angústia, mas ainda assim não lhe deu atenção, não lhe deu a devida honra. Agora no verso 4 ele vai dizer, o profeta vai continuar dizendo, acompanhe comigo o versículo 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Então veja a realidade. Isaías está olhando para esse ungido, para esse homem, para esse Salvador, vendo o seu sofrimento, mas entendendo, junto com um contexto de um povo, de um grupo de homens e mulheres, que esse pecado, que esse castigo era merecido. Olha, ele está passando por essa situação, ele está enfrentando essa enfermidade, esses açoites, essa zombaria, esses escárnios, porque ele mereceu. Quantas vezes ele não disse que era o Cristo? Quantas vezes ele não disse que era o Filho de Deus? Quantas vezes ele não quis dizer que ele perdoava pecados? E quando ele entrou no templo num sábado e curou um paralítico? E quando ele curou um cego de nascença? Num sábado? Então ele merece esse castigo vem de Deus, porque ele blasfemou contra o Senhor. Esse era o contexto do coração do povo diante do Messias. E Isaías está profetizando, narrando esses fatos, pelo menos 750 anos antes. Nos versos 5 e 6 ele diz: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós, diz Isaías, nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Então Isaías vai dizer que eles estavam enganados, que o Senhor abre os seus olhos e faz entender que aquele castigo, que aquele sofrimento não era justo. Muito pelo contrário, aquele sofrimento era um sofrimento substitutivo. Aquele sofrimento era por culpa deles, do povo, que desprezando Jesus, entendendo que ele era alguém que estava culpado, mas na verdade não. Os culpados eram eles, os injustos, os ímpios eram eles. E ele vai dizer, então nós desviamos o nosso caminho do Senhor, nós desviamos o nosso olhar do Senhor e andamos conforme as nossos próprios entendimentos, como o nosso próprio desejo. Por isso, ele está passando por aquela situação. E ele continua narrando, agora nos versos 10, 11 e 12, ele vai dizer assim, outra conclusão que Isaías chega: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os seus pecados. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então, Isaías está narrando toda a trajetória de Jesus até o caminho da cruz, e sua morte, sua crucificação e sua morte. E o que ele chega à conclusão, como mensagem de Deus, como inspiração do Espírito Santo, é que aquele sofrimento fazia parte do plano de Deus. Os corações rebeldes, os corações transgressores,
que rejeitaram o seu Salvador, estariam agora cumprindo um plano através de sua rebeldia. Pegaram o Filho de Deus e lançaram numa cruz, zombaram dele e o lançaram numa cruz. Mas antes disso humilharam, chicotearam, zombaram dele. E ainda assim esse Cristo, esse ungido, ele vai até o madeiro, se permite ir até o madeiro, mesmo sendo zombado, mesmo sendo achincalhado, mesmo sendo alvo de risos e gargalhadas. Desça da cruz, você não é o Cristo. Mesmo com toda essa zombaria, ele vai até o final. E diz o texto, a palavra de Deus, que era plano de Deus esmagá-lo. E Deus se agradou dessa enfermidade, dessa humilhação, porque através dessa humilhação nós alcançaríamos a sua salvação. O que ele diz no versículo 11: quando ele vir tudo, o resultado de sua angústia ficará satisfeito. Interessante, porque a narrativa mostra para nós que Jesus, o Salvador, que passaria por toda essa angústia, além de ser colocado no madeiro de maneira injusta, de ser zombado por aqueles que ele estava tomando lugar, ele foi até o final, ele foi até a cruz. E diz o texto que ele não abriu a sua boca, que ele não reclamou, que ele não tomou para si uma inocência. Embora fosse inocente, ele não disse: ei, os seus imbecis, me permita a expressão, eu estou aqui por causa de vocês, estou tomando o lugar de vocês e vocês estão zombando de mim. Mas ainda assim, nessa ignorância, ele sobe. E lá na cruz, cercado pelos ladrões, como o texto nos narra, ele agora intercede por todos os transgressores. Perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E diz o texto que essa obra de Jesus, que essa obra do Salvador, ele rende frutos. Ele rende maravilhas, porque essa obra lhe renderia muitos filhos. Muitos homens e mulheres seriam alcançados pelo seu amor, pela sua misericórdia. Muitos ímpios que o acusavam de ser injusto seriam justificados pela sua obra. E ele seria exaltado. E ele seria colocado em lugar de honra. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, na carta aos Filipenses, ele vai dizer: Deus o fez Senhor em Cristo, e fará com que toda língua e todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Pedro, confrontando os profetas, os doutores da lei de sua época, ele disse, afirmando para eles, os fariseus e doutores da lei: vocês rejeitaram a pedra angular, esta pedra angular é Jesus, e Deus o exaltou sobremaneira e o fez Senhor e Cristo. Eu quero pensar nesta noite, irmãos, sobre o tema Jesus, o Salvador rejeitado. Estamos no caminho da Páscoa, na jornada para a Páscoa, e esse importante fato faz parte desse trajeto para a Páscoa. Eu caminho nesse pensamento porque temos visto já há alguns domingos essa sequência que o pastor Elias tem trazido, onde primeiro Deus criou o mundo em perfeição, mas por causa do pecado o homem e toda a criação caiu em desgraça. E Deus o expulsou de sua presença, agora longe de Deus, recebendo a maldição de Deus por causa de sua desobediência, por causa de sua maldade. O Senhor os entregou à sua perversidade. Agora o homem está entregue à calamidade, aos desastres, a toda sorte de mal. Tudo que nós observamos nesse tempo, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, os acidentes, as transgressões, a corrupção desse mundo. Tudo que nós observamos como promiscuidade sexual, o adultério, a fornicação, a libertinagem, a liberalidade, tudo consequência do pecado. O homem está mergulhado em densas trevas, o pecado tomou conta, e cada vez que nós aproximamos do final, nós vamos vendo o aumento da transgressão, o amor das pessoas se esfriando e as guerras aumentando. O mundo está em colapso por causa do pecado. E é interessante pensar, irmãos, que por causa do pecado nós agora temos uma consequência, que é a morte. A última coisa que nos resta é morrer por causa do pecado. Nós temos aprendido que por causa de toda esta calamidade,
A humanidade necessita de um Salvador. Alguém que seja capaz de libertá-lo dos grilhões. Alguém que seja capaz de desamarrar as amarras, de arrebentar as correntes do pecado. Alguém que seja capaz de purificar o coração, de transformar um coração de pedra, frio, intransigente, incontinente, num coração submisso, num coração de carne sensível, que ama as pessoas. Precisamos de alguém que seja capaz de nos dar, de pagar a nossa dívida, porque a humanidade está em dívida com o Senhor. Deus respira ira contra a humanidade. Nós precisamos de alguém que se coloque entre nós e o nosso Senhor. E é importante nós entendermos essa realidade, porque a palavra de Deus, já no capítulo 3 de Gênesis, nos orienta que Deus havia prometido o Redentor. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz para a serpente, dizendo da mulher: esta, o descendente dela, virá e esmagará a sua cabeça. E durante os séculos, quem conhece a palavra de Deus e na narrativa dos profetas, narrando a vinda do Salvador de Deus, que arrebentaria com os grilhões, que libertaria cativo do cativeiro e colocaria a humanidade de volta à presença do seu Criador. Isaías está narrando essa verdade. Isaías está dizendo que Jesus foi moído e ele foi traspassado pelas nossas transgressões, que o castigo que estava sobre nós, ele sofreu, e esse castigo que ele sofreu nos trouxe a paz. E agora nós temos paz com Deus. Nós temos uma reconciliação com Deus. Nós temos relacionamento com Deus. Nós temos a possibilidade de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque esse ungido do Senhor que foi enviado, ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos curou, ele pagou a promissória que estava em acusação contra nós. E aliás, falando nesta noite sobre o Salvador, a Bíblia relata alguns fatos importantes que nós precisamos nos lembrar nessa noite. O primeiro fato é que ele já veio e foi testificado. Havia um problema na raça humana, um pecado, que estava conduzindo a raça humana para longe de Deus e para a morte, depois da morte, o inferno, que é a segunda morte. Havia um problema, o homem em sua perversão estava em ira contra Deus. Mas Deus entendeu que o homem precisava de um Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa necessidade do Salvador, irmãos, fez o Senhor agir de maneira poderosa, que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Esse Salvador é Jesus, Jesus de Nazaré. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, 15, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem como tudo a primazia, porque já existe antes de mim. O Salvador que Deus havia prometido através dos profetas, e no nosso contexto, através do profeta Isaías, ele já veio. E ele é Jesus de Nazaré. Aquele menino, aquele homem, que nasceu numa manjedoura porque não tinha lugar para ele em uma estalagem. Que foi envolvido em panos, cercado por animais, e ali foi adulado pela sua mãe. E que cresceu, e foi chamado de Nazareno. E viveu um ministério, podemos dizer assim, subversivo, porque ele andava pelos guetos da cidade, falando a pecadores, a homens e mulheres que eram tidos como as escola da sociedade, pregando o arrependimento de pecados, pregando a salvação e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse Salvador veio, esse Salvador foi uma realidade no meio da humanidade. A palavra de Deus diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João Batista
A voz que clama no deserto, citada por Isaías, ele vai dizer, quando ele caminhando com os seus discípulos, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus de Nazaré é o Cordeiro de Deus que cuida o pecado do mundo. Em Atos 2,36, o apóstolo Pedro faz a seguinte declaração: portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Ninguém creu na mensagem de Jesus. Ninguém conseguiu ter os olhos abertos para enxergar o braço forte do Senhor. Por isso Isaías pergunta: quem crerá na nossa mensagem? Quem será capaz de entender o braço forte do Senhor? Poucas foram as pessoas, poucos foram os homens e as mulheres que olharam para Jesus e o declararam como o Senhor e Cristo de suas vidas. O segundo fato, irmãos, é que ele já veio, mas ele foi rejeitado. É importante nós termos esse entendimento, nos lembrarmos disso, porque nos relatos do Evangelho de João, por exemplo, nos versos 10 em diante, ele vai dizer: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não recebeu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse Cristo, Jesus, o Salvador que Deus enviou, que veio a esse mundo, ele foi rejeitado, ele foi debochado, ele foi escarnecido por todos os doutores da lei, pela maioria deles. Foi rejeitado pelo povo, aqueles que o seguiam, que andavam atrás deles. Certa vez Jesus os questiona dizendo: vocês vêm a mim por causa do pão que perece. Muitos iam apenas por interesse. Poucos olharam para ele e entenderam que ele era o Salvador. Uma dessas ocasiões, Jesus desafiou os homens da lei que não conseguiam enxergar e disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. Então eles olhavam para Jesus, não conseguiam enxergar em Jesus o Messias de Deus. E Jesus questiona: vocês precisam examinar as Escrituras, vocês não conhecem as Escrituras, vocês não entendem as Escrituras. Olhem para as Escrituras, observem as Escrituras, examinem as Escrituras, porque vocês não dizem que as Escrituras são a palavra de Deus. Por que vocês não conseguem me enxergar nelas? Elas testificam de mim. Mas o fato é que vocês não querem olhar para mim e me ver como o Filho de Deus. Sabe por que, irmãos, os judeus rejeitaram Jesus como Salvador? Sabe qual foi o grande pivô deles rejeitarem Jesus? Foi a dureza dos seus corações. Eles estavam com corações muito duros. No auge de sua arrogância, eles desafiavam Jesus o tempo todo. Eles perguntaram a Jesus, certa vez, lá em João 6,30, que sinal, pois, faz tu para que vejamos e cremos em ti? Jesus já tinha feito tantos sinais, e eles ainda pedem mais sinais. Eles pedem mais manifestações. E é importante nós entendermos aqui, abrindo um parênteses, irmão, que Deus não se deixa escarnecer. Não é porque você pede um sinal, não é porque você pede um milagre que Deus vai fazer a sua revelia. Mas existem projetos, existem planos de Deus que estão acima de nós e das nossas necessidades, das nossas paixões, daquilo que o nosso coração deseja. Deus tem um plano. Jesus entendia que aquele não era o momento, que aquela geração era perversa. Jesus responde no versículo 36 do capítulo 6 de João: mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes? Quantas vezes vocês me viram? Eu já disse a vocês. Quantas vezes eu falei com vocês, mas vocês não queriam. Por isso não ouviram a voz dos profetas. O coração era tão duro que eles não conseguiram ouvir a voz dos profetas. Lá em Mateus 23, Jesus está orando na saída do templo e faz uma oração
chorando por Jerusalém. E a oração de Jesus é a seguinte: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e destrói, persegue aqueles que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis agasalhar-te debaixo das minhas asas, como a galinha agasalha os seus pintinhos, mas você não me ouviu. O amor de Deus manifestado na presença deles, diante deles, e eles não conseguiram absorver, porque estavam com os corações endurecidos para ouvir a voz de Deus. Por isso Isaías começa esse texto que lemos com uma pergunta retórica: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? A pergunta é retórica, mas a espera é de uma resposta negativa. Quem é capaz de entender a pregação? Quem é capaz de observá-la e de absorvê-la sobre sua vida, sobre o seu coração, diante de uma perspectiva de um coração endurecido? No auge do seu orgulho, eles esperavam por um líder poderoso, mas receberam em troca um pacificador. Israel, os judeus esperavam que o Messias viesse como um guerreiro, como um rei poderoso que fosse colocar as outras nações debaixo dos cabelos dos seus pés, que fosse colocar os judeus como uma nação soberana, que fosse passar o fim da espada e acabar com o Império Romano. E Jesus nunca levantou uma espada contra o Império Romano. Jesus nunca levantou uma espada contra os seus inimigos. O que Jesus pregava era arrependimento de pecados. O que Jesus pregava era o amor, a misericórdia, o perdão, a reconciliação. Amem uns aos outros. O que quiser ser maior, seja o menor no reino dos céus. Jesus pregava essa mensagem: misericórdia quero e não sacrifício. Essa era a mensagem de Jesus. Em muitos momentos, Jesus, diante dos fariseus, no auge do seu orgulho religioso, no conhecimento da lei, eles foram confrontados e chamados de hipócritas. Olha, hipócritas, fariseus e escribas. Vocês colocam peso sobre as pessoas, mas vocês mesmos não fazem nada. Esses homens foram desafiados por Jesus. Esses homens foram confrontados por Jesus. Jesus entrou no templo, batizou e curou no sábado. Jesus foi confrontador nesse ministério, em sua caminhada. E esses homens, com seus corações endurecidos, não o aceitaram como o Salvador. Em Mateus capítulo 21, verso 42, ainda Jesus confrontando, perguntou-lhes: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está dizendo para ele: olha, vocês observem o contexto. Eu estou sendo rejeitado. E vocês não conseguem enxergar nas Escrituras que a pedra que é rejeitada vinha a ser o Redentor de todos os homens. A situação, irmãos, era tão difícil que Jesus chegou a chamar os escribas e fariseus de hipócritas e de chamá-los de escarnecedores, sepulcros caiados. E ele diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entrarão e não permitem que os outros entrem. O que eu quero chamar a atenção nessa noite no nosso coração é como uma pergunta. Os judeus esperavam o Messias, diferente daquele que a Bíblia narrava. O profeta Isaías é bem claro para nós: ele é desprezível, não se achou nele formosura, alguém largo, né, que caminha em dores, que sabe sofrer, que anda em sofrimento. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O que os judeus esperavam era um guerreiro.
Esperavam alguém poderoso que colocasse o seu povo de novo num patamar, como nos tempos de Davi, porque era prometido a eles que o rebento de Davi viria e estabeleceria um reino para sempre, mas eles achavam que aquele reino seria um reino terreno. E Jesus está falando do reino espiritual, porque ele vai dizer para Pilatos: meu reino não é desse mundo. Realmente Jesus veio da descendência de Davi, de Jessé, é o rebento da família de Jessé, mas ele veio estabelecer um reino espiritual eterno nos corações dos homens e das mulheres que creem em seu nome. Eles não conseguiram enxergar essa narrativa, não conseguiram interpretar essa narrativa da palavra de Deus e rejeitaram Jesus. A pergunta é, irmãos, será que nós, nesse tempo, temos ouvido e entendido a mensagem? Isaías pergunta, essa pergunta ela ecoa até o nosso tempo. Quem será capaz de entender essa mensagem? Quem será capaz de ouvir e de compreender o braço do Senhor? A pergunta é, será que nós temos sido capazes? Será que a nossa geração tem sido capaz de compreender? Será que essa geração também não está construindo um Salvador para si? Não desejando receber o Salvador que vem de Deus? Nós temos visto e temos crido, ou os nossos corações também estão endurecidos para esse Evangelho de Jesus? Hoje as pessoas recebem um Cristo da prosperidade, por exemplo. Hoje as pessoas estão recebendo o Cristo das conveniências carnais. Hoje as pessoas estão recebendo o Cristo da vazão das suas paixões carnais, dos seus deleites carnais, o Cristo da promiscuidade sexual, da devassidão. As pessoas estão recebendo o Cristo conivente com a corrupção. E esse Cristo conivente com essas questões é o Salvador delas. Mas será que é esse o Cristo da palavra de Deus? Será que é esse o Cristo da Bíblia? Porque hoje o homem está no centro das atenções. O homem é o centro, os seus deleites. O coração está no centro das situações mais convenientes. E Deus é como se fosse um servo. O seu Cristo, o Salvador, está forjado à moda de suas próprias necessidades, de suas próprias paixões. Porque o Cristo tem que ser assim. Porque é assim que Ele é. Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, sim, mas não na conveniência humana, não no jeitinho humano, não das paixões humanas, da libertinagem. As pessoas estão criando versículos: vinde a mim como estás. Imagine, os irmãos, Cristo veio a esse mundo, sofre todas essas calamidades sobre sua própria carne para nos libertar do pecado. Por causa dos nossos pecados. E nos libera para vivermos na carne e no pecado. Será que é esse o Cristo que é da Bíblia? Será que é esse o Cristo, o Messias de Deus, o Salvador de Deus, que está conivente com toda essa situação? Será que essa geração também não está rejeitando o Salvador enviado por Deus? Eu tenho, irmãos, plena convicção de que quando eu olho para a sociedade de hoje, quando eu olho para a igreja moderna e para alguns comportamentos de alguns crentes e até novos crentes em relação à santa doutrina, em relação à santidade do Cristo e aquilo que Ele veio fazer por nós, porque Ele morreu para perdoar os nossos pecados, Ele morreu para nos libertar da escravidão, para nos dar uma vida nova. Alguns crentes estão crendo no Cristo errado. A sociedade está nos dando um Cristo e nós estamos aceitando. Nós, como igreja, estamos aceitando esse Cristo. O mundo está dizendo para nós como nós temos que nos comportar. E nós estamos sendo reféns do mundo.
e nos sujeitando ao mundo, como uma igreja deve se sujeitar em relação ao que o mundo está dizendo. E o problema todo esse não é o Cristo que tem nos chamado, que tem nos comissionado, que tem nos vocacionado. Ele veio para nos libertar, irmãos, e livre para sempre. O pecado não deve mais fazer parte da nossa vida, e a nossa mensagem, assim como foram as mensagens dos profetas, ainda que lancem sobre nós espadas, que venham nos perseguir, que venham nos açoitar, e que tenhamos que nos esconder nas cavernas e nos guetos, nós não podemos deixar de falar que Cristo veio morrer pelos pecados da humanidade e que o pecado leva o homem para o inferno. Se ele não se arrepender, se ele não mudar de vida, ele irá para o inferno junto com o seu pecado. O que Isaías narra no capítulo 53, irmãos, é lindo, é profundo e alarmante, porque ele fala de um Salvador que vem e que é rejeitado, mas ele vai até o final, amando e intercedendo por esses que o rejeitam. Ele não para, nada o interrompe o seu caminho até o Gólgota. Nada o interrompe o seu caminho até a cruz. O alvo dele era a cruz. O alvo dele era chegar no alto daquele monte e ser crucificado. Ele vai apanhando, sendo chicoteado, sendo humilhado, mas ele vai até o final, por amor a mim e a você, por amor a todos os homens perdidos. Ele sofre os açoites até o final por cada um de nós. O que nós precisamos, irmãos, é absorver esse Cristo. É importante entender que ele continua sendo o Salvador, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo achincalhado, mesmo seu nome sendo banalizado, ele continua sendo o Salvador. Nada tira de Jesus esse mérito. Deus o colocou nesse lugar, Deus o colocou nessa posição. Por isso que Paulo fala o nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Eu quero um Cristo desse jeito. Se não for desse jeito eu não aceito. Aí vai à igreja, é desse jeito que você quer, então vamos fazer desse jeito. O Cristo é um só. Deus estabeleceu e Ele não muda. Deus não muda, Ele é um só. Portanto, meu irmão, minha irmã, e você, meu amigo e minha amiga, nesta noite, se você quer ser salvo, se você deseja ser perdoado dos seus pecados e se encontrar com Deus, se encontrar com Cristo nas alturas quando Ele vier com grande poder e grande glória. Se você quer ter um relacionamento com Deus por toda a eternidade nos céus, é esse Cristo, Jesus de Nazaré, que você precisa receber. Fora dele não há Deus. Fora dele não há salvação. Fora dele não há libertação, não há cura das enfermidades humanas. Só Jesus Cristo salva. Só o sangue de Jesus pode nos purificar. E Ele não derramou seu sangue para ficarmos nessa libertinagem, ou para a gente achar que pode aceitar Jesus e continuar na vida que nós estávamos antes. Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, vamos recitar todo mundo junto, vamos lá. Aquele que está em Cristo, o que aconteceu com as coisas velhas? E eis, ele se fez novo. Aquele velho homem foi crucificado com Jesus Cristo lá na cruz. Morreu. E ele deve ficar morto. Porque nasce através de Jesus Cristo uma nova criatura. Agora essa nova criatura sujeita ao seu Senhor, sujeita ao seu Cristo, enfrentando todas as dificuldades que o mundo pode oferecer, mas ele não abre mão desse Cristo. Ele não se permite. É Cristo que o comanda. Eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida cristã. Cristo
não veio da maneira que eles queriam que ele viesse. Estão esperando da maneira que eles querem. E há muitos no nosso tempo, na nossa geração, que estão forjando um Cristo, esperando esse Cristo vir para suas vidas. E esse Cristo não virá, porque o Cristo verdadeiro já veio. Jesus certa vez disse assim, olha, alguém vai chegar e vai levantar e vai dizer, o Cristo ali, vai vir lá. Não vão, porque esse não sou eu. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos entender essa mensagem verdadeira, porque Ele é único, Ele é fiel e verdadeiro. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus Santo, amado Senhor, aqui está a tua igreja sendo confrontada por esta palavra nesta noite. Satanás, o príncipe deste século, tem forjado vários cristos para a humanidade seguir, dizendo para eles que aquele é o Salvador que deixa tudo, que pode tudo. Não tem problema, assim como ele disse para Eva lá no Éden, quando ele disse para Eva, não, certamente vocês não morrerão, o que Deus não quer é que vocês sejam como eles. E Eva foi enganada, foi ludibriada, assim o homem nesse tempo, sido ludibriado, enganado pelas promessas falsas de Satanás, pela distorção da palavra de Deus, pela distorção do caráter do Cristo verdadeiro. Nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos da igreja para contemplar, Pai Santo, e entender a verdadeira palavra do Senhor e dela não abrir mão, e que a palavra seja pregada e anunciada a todos os povos, ainda que haja rejeição, o Senhor continua sendo o Salvador. O Senhor nunca deixará de ser o Salvador, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por ti. E assim deve ser anunciado, assim deve ser vivido todos os dias da nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai amado, a nossa sedução. Perdoa, Pai amado, os nossos pecados. Conduza-nos à tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.